Você já teve dúvidas de como usar a vírgula? Na hora de você escrever, seja numa linguagem mais formal, seja mesmo no WhatsApp com seus amigos, onde você deveria pôr e onde você não deve pôr a vírgula, já ficou com dúvidas quanto a isso? Se sim, ou se não também, caso queira aprimorar seus conhecimentos, fique aqui até o final, porque hoje, com esse vídeo, eu vou começar uma série aqui no canal sobre a vírgula, como usá-la, como não usá-la, como ela funciona na hora da gente escrever, erros que você não deve cometer de jeito nenhum, quando a gente vai poder substituir a vírgula por um outro sinal de pontuação. Nós vamos ver tudo isso e muito mais a partir desse vídeo aqui. Eu sou o Pedro Henrique, dono desse canal aqui, PH Vários Assuntos, e aqui eu falo sobre dicas de português, curiosidades do Brasil e do mundo, dicas de leitura e também sobre vida consciente, sobre a gente tentar aprimorar a nossa capacidade de lidar com as pessoas, de tentar conseguir viver uma vida melhor. Então, vamos lá começar a falar sobre a vírgula. Eu fiquei bastante tempo afastado desse canal, eu tive outros compromissos no meio do caminho. Confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de gravar também um pouco, mas agora eu vou voltar com tudo. Eu espero voltar aqui a gravar vídeos com mais frequência para não deixar vocês na mão. Então, como eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, é provável que este vídeo aqui não chegue a muitas pessoas de início. Então eu peço para que vocês me ajudem curtindo, comentando e compartilhando para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e assim crescermos essa nossa comunidade aqui. Nesse vídeo, aqui nesse primeiro vídeo da nossa série sobre vírgula, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre a vírgula de uma forma geral, sobre como ela funciona na língua portuguesa, como nós devemos tratá-la, digamos assim, porque esse sinal é muito importante, muita gente ignora e isso acaba deixando uma frase sem sentido ou acabar confundindo o leitor, seu interlocutor, por causa de um único bendito sinal de pontuação. E isso é grave. Isso é grave porque você pode passar uma má impressão só por causa de não conseguir escrever direito. Isso não vale apenas para pontuação, obviamente, mas cá estou para ajudar-vos a melhorar esse processo de escrita. Falando sobre vírgula, a primeira coisa que nós precisamos pôr em mente, que você precisa saber, é o seguinte: vírgula nada tem a ver com respiração. Vírgula não é usada apenas quando você sente que deve ter uma vírgula ali, porque na hora de ler aquela frase, naquele momento onde supostamente tem de se ter a vírgula, é porque você para respirar. Não funciona necessariamente dessa maneira. E por que eu digo que não funciona necessariamente dessa forma? Porque muitas vezes a vírgula vai ser usada quando, coincidentemente, existe uma pausa ali para respirar. Ou mesmo que não seja propriamente uma pausa para respirar, mas existe uma pausa na leitura. Existe... É como se fosse quando a gente está dirigindo, pilotando, que seja, está no meio de uma rua, e aí tem um quebra-mola, lombada, chame como queira. A lombada ela foi feita para você
diminuir a velocidade do seu veículo, do seu automóvel. A vírgula, muitas vezes, vai funcionar como se fosse uma lombada na hora de ler. Porque a gente está lendo num ritmo e a vírgula nos força a ler de outro ritmo. Mas uma dica que eu dou para vocês: não se apeguem a isso na hora de entender um funcionamento da vírgula, quando colocá-la, quando eu não devo colocá-la na hora de escrever algum texto. Então, não usem essa questão de parar para respirar, parar para dar alguma pausa como critério para você pôr ou não uma vírgula. Porque pode acontecer no cotidiano, a gente sequer imaginar que naquele contexto tem vírgula e a gramática nos pede para pôr uma vírgula ali naquele contexto. Isso já aconteceu comigo, tá? Mesmo eu estudando o tema, eu descobri que em alguns momentos eu não punha vírgula onde a gramática dizia que o correto era ter uma vírgula ali. Então, não confundam, vírgula não é pausa para respirar. Pausa para você acalmar um pouco a sua leitura, digamos assim. Beleza? A segunda dica que eu dou para vocês, na verdade não é uma dica, como eu falei nesse vídeo, eu não vou falar de dicas de como usá-la, como usar a vírgula, como não usá-la, tá? Eu não vou entrar nesse vídeo no conceito de regras, tá? Esse vídeo aqui é mais como uma introdução ao tema. Segundo ponto que vocês precisam entender. Esse aqui provavelmente já é óbvio para muitas pessoas, mas é preciso reforçar porque muitas pessoas se esquecem de pôr a vírgula em algum lugar por achar que não faz diferença ou por falta de conhecimento mesmo, por não saber das regras, de como aplicar as regras de uso da vírgula no dia a dia, acaba se esquecendo. A vírgula tem o poder de mudar o sentido de uma frase. Um poder que vocês muitas vezes não têm ideia, tá? Você pode acabar com um discurso, você pode dizer uma outra coisa diferente por causa de uma bendita vírgula. Um exemplo claro onde isso acontece é, por exemplo, vamos supor que você esteja num diálogo com uma pessoa, a pessoa pergunta alguma coisa para você e aí você responde: não irei. Sei lá, a pessoa pergunta: você vai à festa do seu amigo? Um exemplo. Vocês podem pensar em qualquer frase aqui, qualquer pergunta, qualquer frase, qualquer exemplo. Se você escreve não irei, sem vírgula nenhuma, isso é uma negação. Ou seja, você não vai a tal festa, não vai fazer aquilo que a pessoa pediu para você fazer. Você simplesmente não vai, é uma negação. Se você coloca uma vírgula entre o não e o irei, aquilo vira uma afirmação. Já vira o oposto do significado de não. Vamos dar um exemplo mais claro. Alguém te pergunta: você vai à festa do seu amigo? E aí você quer responder: não, irei viajar. Ou seja, você não vai à festa do seu amigo, mas você vai viajar. Então o correto seria escrever como:
você escrever não, pôr uma vírgula e escrever depois, irei viajar. Isso que é o correto, porque se você tira a vírgula, fica até sem sentido nesse contexto que eu mostrei para vocês. Porque você quer dizer que não vai à festa do seu primo e você quer dizer que vai viajar. Então essa vírgula aí é obrigatória. Se você tira a vírgula, você simplesmente quer dizer que não vai viajar. E você acaba nem respondendo a pergunta que foi feita para você. Então percebam como uma vírgula tem o poder de mudar esse sentido. Se você diz, por exemplo, vou fazer uma dieta pessoal, sem vírgula alguma, vou fazer uma dieta pessoal, esse pessoal está caracterizando a palavra dieta. Ou seja, você vai fazer uma dieta. Que tipo de dieta? Me dê detalhes a respeito dessa dieta, por exemplo. Vou fazer uma dieta pessoal, ou seja, é uma dieta que foi feita para você. Você vai a um nutricionista, um nutrólogo, um médico que seja, qualquer tipo de médico, e ele te passa uma dieta. Aquela dieta foi feita para você, baseada nas suas necessidades. Não foi você que pesquisou na internet algum tipo de dieta e resolveu seguir aquele modelo. Não, foi feita uma dieta personalizada. Então, esse pessoal está caracterizando o substantivo dieta. Se você põe uma vírgula entre o dieta e o pessoal, o significado já é outro. Por exemplo, com vírgula seria mais ou menos assim. Você chega em algum lugar, tem mais de uma pessoa, né, porque pessoal pressupõe duas ou mais pessoas, né, um conjunto de pessoas. Então, vou fazer uma dieta pessoal. Você está avisando um grupo de pessoas que você vai fazer uma dieta. E aí, esse pessoal deixa de ser um adjetivo, uma palavra que caracteriza o substantivo dieta e passa a ser uma palavra que você usa para chamar alguém, para evocar alguém. Isso na gramática a gente chama de vocativo. O que é vocativo? É uma palavra ou uma expressão, pode até ser uma frase inteira, mas geralmente é uma palavra ou duas por aí, que você usa para evocar alguém, para chamar alguém. Se alguém chega até mim e pergunta: Pedro, posso pegar seu lápis emprestado? Por exemplo, esse Pedro é a palavra que a pessoa usou para me chamar, para evocar a minha pessoa, para chamar a minha pessoa. Quando você tem, por exemplo, uma carta, um e-mail, que a pessoa começa o e-mail dizendo assim: queridos alunos, no caso de um professor, prezados senhores. Esses queridos alunos e prezados senhores são vocativo, porque são expressões que a pessoa usou para evocar, para chamar o interlocutor dela. Então isso que é vocativo. Então se você põe essa vírgula, no caso do exemplo da dieta, vou fazer uma dieta, vírgula, pessoal, esse pessoal já vira a palavra que você usa para chamar o seu interlocutor, para chamar as pessoas, no caso, com quem você está conversando. Então, pessoal, vou fazer uma dieta. Tá? Aqui, independente do lugar onde você ponha a vírgula, tá? Pessoal, vírgula, vou fazer uma dieta. Então, o vocativo sempre vem obrigatoriamente isolado por vírgulas, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhes para frente, tá bom? Em outros vídeos. A terceira e última observação que eu gostaria de fazer nesse vídeo
é a seguinte: o tamanho de uma frase não indica necessariamente a existência de vírgulas. Ou seja, não é porque você tem uma frase enorme que aquela frase vai precisar de vírgulas. É claro, até existe uma certa tendência, enquanto maior a frase, às vezes, né, dependendo do contexto, você precisa pôr alguma vírgula ali no caminho, às vezes até mais de uma, mas é perfeitamente possível você ter uma frase enorme sem uma mera vírgula, assim como é perfeitamente possível você ter uma frase pequena, com poucas palavras, com vírgula, ou até mais de uma vírgula. Por exemplo, se eu chego até uma pessoa, vamos supor, eu estou num banco, eu trabalho num banco, em alguma loja, em algum estabelecimento comercial, e no meu crachá, em algo que eu carrego aqui comigo, está escrito: posso ajudar, senhor? Ou seja, senhor, posso ajudar? Posso ajudá-lo, por exemplo? Eu tenho só 3 palavras nessa frase. Senhor, posso ajudar? Já tem uma vírgula. Por quê? Porque esse senhor é o vocativo, a palavra que eu uso para evocar, para chamar o meu interlocutor, a pessoa com quem eu quero conversar. Então, senhor, vírgula, essa vírgula é obrigatória, como eu já tinha dito anteriormente, como eu disse na dica passada. Posso ajudar? E aí o ponto de interrogação, claro. Essa frase tem 3 palavras e já tem uma vírgula. Tem frases que têm mais de 3 palavras, às vezes muito mais que 3 palavras, e que não precisam de vírgula. Isso é normal, faz parte. Daí eu vou além. Se eu coloco esse vocativo no meio da frase, se eu digo, posso, senhor, ajudar? Isso pode acontecer, tá? De você colocar o vocativo no meio da frase. Aí eu tenho 2 vírgulas. Uma antes de senhor e a outra depois. Posso, vírgula, senhor, vírgula, ajudar? Sem problemas. 3 palavras, 2 vírgulas. Acontece. Então, o tamanho da frase não indica necessariamente a quantidade de vírgulas que ela vai ter. Beleza? Pessoal, essas foram as 3 observações que eu gostaria de fazer sobre o uso da vírgula. No próximo vídeo sobre esse tema, eu vou falar ou sobre os casos obrigatórios ou sobre os casos proibidos da vírgula, para a gente aprimorar os nossos estudos aqui, a nossa compreensão a respeito desse sinal de pontuação tão importante nos dias de hoje. Muita gente simplesmente não sabe usar esse sinal de pontuação. Então é muito importante que vocês aprendam a pontuar melhor, até para passar uma melhor impressão, seja aos seus colegas de trabalho, seja para um cliente, ou mesmo no dia a dia com família, amigos. Vale para todo mundo que queira aprender a escrever melhor. Beleza? Então, se você chegou até aqui, eu peço que você curta, comenta e compartilhe esse vídeo para ele chegar até mais pessoas. Se você não gostou também, pode deixar seu dislike, não tem problema. Quiser deixar alguma observação, alguma crítica, eu leio todos os comentários. Então, fiquem aí à vontade para deixarem as vossas opiniões. Então, até mais, pessoal. Que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo. Falou!